se depara com uma pandemia mundial. Uma palavra chamada pandemia, Covid-19. O que a gente faz? E a gente fechou aqui em Caxias muito antes de fechar em outros locais do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente comentava, eu comentei muitas vezes contigo, e o Matrix brinca que eu falava, olha, nós vamos chegar a um ponto onde que nós vamos ver muita gente morta que não se sabe nem o que fazer. Por quê? Você imagina, você estava lá no gabinete, tá? Escutando coisas, a Secretaria da Saúde trazia informações, os técnicos da saúde traziam informações. Tu ligava a TV em qualquer canal, até canal de desenho tava enfim, dando publicidade e a questão da notícia do Covid. E tu olhava Itália, um exemplo, os caras estão empilhando corpos, estão com caminhões frigoríficos armazenando corpos. E nós olhávamos, Jesus, e nós aqui no interior do interior, em Caxias do Sul, basicamente a colônia, né? Nós estamos na colônia, sem tecnologia, sem avanço. 500 mil habitantes e 30 leitos. 500 mil habitantes, não tinha em torno de 30 leitos de UTI. Tu olhava para o doutor Jorge, que era o secretário da saúde, e falava, tem mais 5 ocuparam, tem mais 2, falta um só. O que nós vamos fazer? Né? E aí, erradas ou não sei, eu acho que isso a vida vai nos dizer, e a história vai nos dizer, e o decorrer. Tem muitas coisas que a gente olha para trás, isso a gente de repente não deveria ter fechado, isso poderia ter ficado aberto, mas sempre se tentou acertar. Se agradou a todos? Não se agradou a todos. Eu me lembro da primeira coletiva, eu estava sentado na ponta da mesa do Salão Nobre, com o prefeito, com os secretários, com toda a imprensa presente, presidentes de entidades, de segmentos, de sindicatos, da SIC, vereadores, e eu vou dizer que isso é um dos fatos que mais me marca na pandemia. E eu sentado na ponta daquela mesa e me passo um microfone para dizer o que podia ficar aberto e o que tinha que fechar. E tu imagina anunciar que poderia ficar aberto na cidade a partir daquele momento. Farmácias, hospitais, funerárias. E o resto tinha que fechar tudo. Tudo. E 10 dias depois fechou todo o estado. Eu me lembro de andar por essa cidade, outro fato que me marca, e não se vê nada. Se sentiu quase como uma cidade do deserto. Eu me lembro de pegar a Sinimbu, 11 horas da manhã, lá embaixo, em São Pelegrino, e andar nela até o Monumento Imigrante e não encontrar um carro. E não no domingo, num dia de feriado, uma quarta-feira, uma terça-feira. Então foi um momento muito delicado. A gente errou muitas coisas que a gente fechou, provavelmente sim. A gente deveria ter fechado outros segmentos, provavelmente sim, provavelmente não. Mas a gente sabe, e isso é uma coisa que nós sempre tivemos na cabeça. Se um fechamento, um dia menos de trabalho salvou uma vida, se pagou. E se pagou toda a crítica, se pagou toda a bateção nas costas, toda a situação de ameaças, todas as situações. Por quê? Porque se salvou uma vida, e uma vida ela é muito importante. É aquilo que eu sempre deixo muito bem claro, é a vantagem de fazer 1 quilômetro a menos de asfalto, mas ter um leito a mais na UTI para salvar vidas. E isso a gente fez na pandemia. A gente tentou o máximo possível em não errar e sim em salvar vidas. Acertamos e erramos, mas salvamos muitas vidas. Prova disso, Matrix, que as cidades dos portos de Caxias, em nível nacional, a cidade que menos morreu gente, a cidade que menos teve internações foi Caxias do Sul. Do porto de Caxias de 500 a 700 mil habitantes. Tá? Então, eu acredito que esses fechamentos salvaram muitas vidas. E eu queria ter fechado? Com certeza não. Eu sou uma das pessoas mais liberais que tem. Eu quero liberar o Alvará, eu quero liberar a indústria, eu quero trazer a indústria de volta para Caxias, eu quero buscar a indústria, eu quero buscar comércio, eu não quero mandar embora empresa. Caxias do Sul terminou a era das empresas serem mandadas embora, da prefeitura botar literalmente um empresário dentro de um carro e largar em Flores da Cunha ou em Farroupilha. Caxias do Sul tem que tá voltando e tem que voltar, e eu sempre muito defendi isso, de empreendedor que queira ampliar os seus negócios na cidade, ou empreendedores que queiram vir de fora. Nós temos que estender o tapete vermelho, nós temos que buscar na divisa da cidade e apresentar as melhores áreas e as melhores alternativas. E eu me lembro, as pessoas falam, mas tu tá fechando, o prefeito Cassino tá fechando. Eu me lembro de um fato em São Pelegrino que nós tivemos que abaixar grades. Tu tinha teu comércio em São Pelegrino, tu vivenciou isso.
Tu achas que o João gostaria de abaixar grades com a sua fiscalização em São Peregrino? Não, o João gostaria de estar abrindo e participando de inaugurações de novos empreendimentos, seja do mais simples ao mais elevado em nível mundial. Por que isso, Matrix? Porque nós recebíamos determinações do Ministério Público, Alencar, no seguinte sentido. Um textinho lá, e lá embaixo o seguinte: sugerimos o fechamento de todos os comércios ligados a X atividade. Sugerimos. Ponto. Linha de baixo. O não atendimento dessa decisão acarretará multa diária de R$50 mil ao gestor da pasta e ao prefeito municipal, sobre pena de prisão. Então é o seguinte, eles sugeriam, o Ministério Público sugeria que tinha que fechar, sugeria, mas a última frase lá embaixo dizia: caso não aceite a minha sugestão, é multa diária de R$50 mil e prisão. Esses R$50 mil saem da onde? Do meu bolso. Mas mesmo que saísse do bolso do caixa único da prefeitura, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E era do meu bolso. Como que podia ter sido da prefeitura, que tem que ter responsabilidade? Então doía muito fechar. E prova disso que nós íamos nos lugares e nós mostrávamos lá. Temos uma decisão judicial e por isso que nós somos obrigados. Eu não ia pagar 50 mil do meu bolso e muito menos ia tirar dos cofres públicos 50 mil para pagar. E acima de tudo não ia ser preso pagando advogado do bolso. Então tem os ônus e os bônus de ser secretário. Tem detalhe de ser secretário. E a gente sabe, como que o Alencar disse, só para concluir, que nós tivemos segmentos que foram massacrados ao extremo. Eu conheço músicos, Alencar, que tiveram que vender instrumentos, que não tinham mais aonde comer. Não tinham o que comer e botar dentro de casa. Foi mais simples, velho. Prova disso é que as cestas básicas da fase de 5 mil distribuídas foram a 40. Tinha pessoa que passava fome, tinha pessoas que venderam os seus instrumentos. Teve auxílio de grana também para cultura, tipo, cada pessoa cadastrada. No começo não, bem no final teve alguma coisinha, mas bem simples, tá? Bem simples, tá? Então nós tivemos povo que eu tenho muita certeza que desapareceram muitos CPFs em função de morte, mas desapareceram muitos CNPJs, que isso é muito ruim. É muito ruim. Pessoas, vanzeiros, que tiveram que vender as suas vans e não ter onde trabalhar e não ter o que botar na mesa de pão para os filhos, porque não voltava. Então nós tivemos um segmento, vários segmentos, na verdade todos foram atingidos, mas nós tivemos meia dúzia de segmentos que foram atingidos no cerne. Tem um ponto agora... que é o grande ruim da pandemia. A gente conhece donos de banda que, cara, meu baterista, tu vê, cara, não conseguiu aguentar o tirão, virou caminhoneiro. Outro virou Uber, outro virou frentista, motoboy, abriu uma lavagem e assim vai. E esses caras descobriram, velho, alguns, vamos lá, uma porcentagem, eu vou chutar um pouquinho baixo talvez, 10% desses caras na pandemia, desses músicos que descobriram outro emprego, descobriram que ganham mais do que com o que eles estavam fazendo antes. Eles só não tiveram oportunidade eu vou tentar ser motoboy para ver qual é que é. Eu acho que não vai dar certo. Aí o cara teve que virar um motoboy. Entendeu? Mais um dessa grande, dessa grande galera aí. Virou e disse, cara, como é bom ser motoboy, cara. Resolvi minha vida, ficou o final de semana com a minha família. Não vou subir no ônibus de banda às 6 horas da tarde de uma quinta-feira e voltar no domingo, cara. Domingo de madrugada pra segunda. Não, cara, melhor, acabou, não vou ser mais músico. Mas a galera desistiu, cara. Então, exatamente, tem muita gente que desistiu. E aí aquilo, como que eu mencionei no começo da fala sobre esse tema, né, nós olhávamos a mídia internacional, eles empilhavam corpos em países do primeiro mundo. Aí quando tu trocava muitas vezes de canal, também estavam falando da pandemia, porque só se falava isso, como que eu disse, até em canal de desenho de criança começou a se falar isso. Tu olhava os mercados, assim, aquelas brigas para se conseguir o último pacote de biscoito,